Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai eterno, a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe à casa do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ouvir mais uma vez o nome santo do Deus eterno. Ouvimos, ó Deus, a palavra santa do Senhor e queremos aqui, ó Deus, ser alimentados com o pão da vida. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos alimente com a palavra do Senhor. Que o Senhor preencha o nosso coração e faça com que saiamos daqui preenchidos, saciados, na certeza de que nós tivemos um encontro com Deus eterno, o Deus e Senhor da nossa vida. Fale mais uma vez, ó Pai, ao nosso coração. Me use, ó Deus, para que eu possa comunicar a mensagem do seu coração do teu povo, conforme a sua necessidade. Venha ao nosso encontro, ao encontro das nossas necessidades, sejam elas, ó Deus, familiares, financeiras, sejam elas, ó Deus, relacionadas ao nosso trabalho, relacionadas, ó Deus, a nosso lugar de estudo, a nossa faculdade. Nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que possa nos ajudar, especialmente aqueles que estão precisando de uma intervenção do Senhor, um milagre do Senhor na sua saúde física, mental e espiritual. Reaviva-nos. Nos batiza, ó Deus, com teu Espírito e permaneça conosco, é a nossa oração por Jesus. Amém. Uma boa noite a você. Louvado seja Deus na sua vida. É bom tê-lo aqui conosco. Para este segundo dia, nós estamos hoje no segundo tema da nossa semana de oração, com o título Encontros. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está aqui nos visitando? Os amigos que estão aqui conosco, que estão nos visitando, levanta a mão. Olha aí, que bênção, louvado seja Deus. Deus seja louvado na sua vida. Eu quero pedir à igreja que dê uma saudação aí para esse povo. Eu quero pedir para o irmão que estiver ao lado dessa pessoa, por gentileza, dê um abraço. Quero pedir para que você, nosso querido amigo, fique de pé para você receber esse abraço caloroso dos nossos irmãos. E eu vou pedir aos irmãos que dê esse abraço em você. Você que está em casa, nos assistindo, sinta-se também abraçado pelo Deus Espírito Santo. Eu quero convidar você, neste momento, a aproveitar este momento, porque abraçar é bom. Abraçar é uma coisa gostosa. Eu gosto de abraços. Abraça aí este amigo com muito carinho e que você seja o abraço de Deus na vida dele nessa noite. Amém? Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de número 16. O Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 16, nos conta uma história. A história de um jovem, conhecido como o jovem rico. E talvez você já tenha ouvido em algum momento a história desse jovem, essa história. E eu queria que você e eu pudéssemos, nessa noite, meditarmos um pouco mais em alguns detalhes importantes da vida desse jovem. Todos encontraram? Mateus capítulo 19, versículo 16 até o versículo de número 22. Todos encontraram? Vamos ler. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. E tendo o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Lucas, no seu evangelho, ele vai trazer uma informação importante a respeito desse jovem anônimo, que é conhecido como o jovem rico. Alguém que é conhecido por causa da sua riqueza. E talvez o seu conhecimento por causa da sua riqueza seja por causa do seu apego à sua riqueza, mais do que o seu apego a Cristo Jesus. Ele não é conhecido por sua nacionalidade, ele não é conhecido por causa da sua fidelidade aos mandamentos, ele não é conhecido por ser um jovem cristão, um jovem judeu que amava mais as pessoas. Ele é conhecido como jovem rico. O seu nome não aparece na Bíblia, mas Lucas, ele traz uma informação dizendo que aquele jovem, ele era de posição. A Bíblia não descreve se ele tinha uma posição social, uma posição política, uma posição religiosa. A Bíblia diz que ele era um jovem de posição, então alguém muito conhecido, alguém renomado na sociedade, no lugar em que vivia. Alguém que tinha status. Mas Lucas continua dizendo que esse jovem também era muito rico, ele era riquíssimo, tinha muitos bens. Marcos acrescenta outro detalhe que é significativo. Quando nós lemos Mateus, diz que este jovem ele se aproximou de Jesus. Porém, Marcos ele diz que aquele jovem, ao ver Jesus, ele correu até Jesus. Imagine agora comigo a cena. Um jovem rico, um jovem de boa posição, um jovem religioso, conhecedor dos mandamentos, conhecedor da verdade, correndo para se encontrar com Jesus. Possivelmente as pessoas daquele lugar, as pessoas que estavam contemplando aquela cena, pensou o seguinte: não é algo comum. Ele tem moral, ele tem religião, ele tem recursos, ele tem boas intenções, por isso ele está correndo até Jesus. Mas ele chega diante de Jesus e faz uma pergunta que parece revelar o seu desejo profundo e o desejo mais importante da sua vida, que também é o desejo mais importante da nossa vida. E que desejo é esse? O que ele pergunta para Jesus? Que farei eu de bom para herdar o quê? A vida eterna. Que farei para herdar a vida eterna? Ele estava perto de Jesus. Ele estava muito perto de obter a resposta, porque ele estava diante de alguém que era o único e aquele que era capaz de dar uma resposta muito assertiva e verdadeira a respeito dessa pergunta. Ele estava perto da vida eterna, mas ele não reconhecia o que havia dentro do seu coração. Ele não reconhecia o que havia dentro dele. E isso precisava ser revelado. Cristo precisava revelar isso para ele. Então a grande questão desse encontro não era apenas o que ele deveria fazer, mas era quem ele realmente era. Onde estava o seu coração? Qual era a sua essência? E eu pergunto para você, porque a palavra bom aparece de maneira muito significativa nesta história. Por exemplo, Mateus ele traz aí pelo menos 3 vezes que a palavra bom se repete. Lucas repete também 3 vezes essa palavra. Porém, Lucas ele direciona essa pergunta voltada para a pessoa de Jesus, como se aquele jovem estivesse dizendo: bom mestre. E agora Mateus ele traz direcionando então para aquilo que o jovem precisava fazer, porque ele diz: bom, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Ele queria saber o que de bom ele precisava fazer para herdar a vida eterna. O jovem ele estava mais preocupado com aquilo que ele tinha que fazer, aquilo que ele precisava fazer para alcançar a vida eterna,
E Jesus, porém, queria levá-lo a compreender o que de fato ele precisava ter, o que era essencial na sua vida e quem de fato ele era, a essência de tudo aquilo que ele fazia. A palavra bom estava nos lábios daquele jovem. Quantas vezes ele diz bom? Que farei de bom? Bom mestre. Mas ela precisava estar também no seu coração. Ele precisava reconhecer o que significava aquela palavra, ou quem representava aquilo que ele tanto dizia. Bom, Jesus não estava respondendo uma pergunta apenas teológica daquele jovem. Jesus ele estava revelando uma verdade sobre ele, uma verdade sobre sua condição espiritual. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora comigo. Abra a sua Bíblia em Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Abra aí a sua Bíblia. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Todos encontraram? O que diz aí? Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O nome Miqueias, ou também o nome Micaías, significa quem é como o Senhor. E quando o profeta ele fala este verso, é como que ele estivesse dizendo o seguinte: olha, Deus te declarou, ó homem, aquele que é bom, aquilo que é bom, que você ames a misericórdia, pratique a justiça e ande humildemente com teu Deus. E a pergunta é: Deus já havia declarado o que de fato é bom? Se eu perguntasse para você, é bom dormir? É bom dormir? É bom viajar? Sim ou não? É bom ir à igreja? Agora que a gente descobre quem gosta, viu? Quem é preguiçoso e quem não é. É bom trabalhar? É bom trabalhar também. É bom vir à igreja? Ir à igreja? Vir à igreja? É bom. É bom você pegar e sair de férias e curtir com a família? É bom. Existem muitas coisas que são boas, mas o Senhor declara o que verdadeiramente é bom. E o que é bom, segundo o Senhor? Ele declara quem realmente é bom, e quem é bom é o Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Andar com Deus é maravilhoso, praticar a justiça é maravilhoso. Jesus, ele então faz com que aquele jovem compreenda o que de fato é bom. E nós somos facilmente impressionados com aquilo que parece bom. E eu disse algumas coisas para você. Coisas que são boas aos nossos olhos, como uma boa reputação, uma vida moral, uma boa posição, uma religião, uma aparência correta, todas essas coisas são boas diante dos nossos olhos. Essas coisas nos impressionam, mas Jesus queria mostrar uma verdade sobre a bondade. Ele queria que aquele jovem compreendesse que a verdadeira bondade não é fazer coisas boas, mas a verdadeira bondade nasce de uma vida transformada, de um relacionamento profundo com Deus. Por isso que Deus, ele diz a Miqueias e o povo da sua época, que andes humildemente com o teu Deus. Deus, ele já declarou quem de fato é bom, e aquele jovem acreditava que ele estava cumprindo todos os requisitos necessários. E deixa eu perguntar para você, o que aquele jovem estava fazendo? Ele guardava os mandamentos, ele ia à sinagoga, ele possivelmente ensinava a lei para as pessoas, era um bom filho,
era um bom cidadão, ele praticava coisas boas. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, verso 12, porque diz aí que o que Cristo disse para ele é o seguinte: olha, você quer dar vida eterna, então você precisa guardar o quê? Guardar os mandamentos, e guardar os mandamentos é uma coisa boa, os mandamentos é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa, e a Bíblia fala a respeito disso. Romanos capítulo 7, verso 12, abre aí comigo na sua Bíblia. Romanos 7, verso 12. Diz assim: por seguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Paulo está dizendo que a lei é o quê? É santa, é justa e o mandamento é bom. Então aquele jovem estava de fato praticando o que era bom? Sim ou não? Estava praticando o que é bom. Porque a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. Aquele jovem estava cumprindo os requisitos, Jesus até chega a mencionar os mandamentos, ele diz: olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Desde muito pequeno eu tenho observado, eu tenho cumprido cabalmente tudo isso. Eu guardo os mandamentos, ele guardava os mandamentos, mas havia um problema muito grande. E qual era o problema? Ele conhecia os mandamentos, mas infelizmente não compreendia plenamente a essência, o espírito deles. Você pode vir à igreja, você pode dar cesta básica, você pode fazer ações sociais, você pode ser um bom ancião, você pode ser um bom diácono, você pode ser um bom ministro de louvor, você pode ser um bom filho, você pode ser um bom pai, você pode fazer coisas boas e mesmo assim não compreender o espírito daquilo que você faz, a essência daquilo que você faz. E esse jovem não compreendia plenamente aquilo que ele fazia. Ele acreditava que o que fazia era bom e de fato era. Ele acreditava que era bom e de fato, pela visão humana, pela ótica humana, ele era bom, porque era um jovem de posição, um jovem religioso, um jovem que guardava os mandamentos e possivelmente tenha sido bom filho. Mas Deus fala que apenas isso não é o suficiente. Você precisa não apenas fazer, você precisa compreender, entender o espírito, a essência daquilo que você faz. E Miqueias, ele fala 3 coisas: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Pastor, onde nós encontramos mais um texto que nos reforça a importância de cumprir cabalmente isso que Miqueias falou. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo 41 e 42. Um dia, Jesus estava diante de uma multidão, pregando, ensinando. E então, questionado, Jesus ele diz essas seguintes palavras, que ecoa muito bem aquilo que Miqueias ele falou. Lucas capítulo 11, versículo 41 e 42. Diz assim: antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, escribas e fariseus, porque dai o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor a Deus, o amor de Deus. Deveis fazer, porém, estas coisas sem omitir aquelas. Jesus estava falando de pessoas religiosas, os fariseus, doutores da lei. E Jesus disse que eles davam o dízimo de tudo, cumpria os rituais cabalmente, de forma fiel, mas
Jesus, mesmo assim, diz para eles que eles precisavam praticar o quê? A justiça. Eles precisavam amar a quem? A Deus. Nós podemos, irmãos, fazer as coisas boas, sem amar a Deus. Nós podemos fazer ações ao próximo sem amar o próximo. Mas quando nós compreendemos, nós entendemos o espírito, a ação, da ação que nós realizamos, daquilo que nós fazemos, quando o nosso coração está nas coisas corretas, nós temos uma motivação correta, nós entendemos a essência. Quando nós amamos de fato a Deus, amamos de fato o próximo, é impossível nós não fazermos as coisas boas. Aquele jovem pergunta: Senhor, o que me falta ainda? Ele achava que era bom. Ele já achava que estava no patamar elevado. Ele diz: olha, tudo isso eu tenho observado. O que é que me falta ainda? Faltava ali a essência. Faltava ali a verdadeira motivação. Faltava ali compreender e praticar a justiça, a misericórdia, praticar o amor, andar com Deus. Amar profundamente Deus acima de tudo e ao seu próximo como a Ele mesmo. Faltava ali andar com Deus de forma humilde. Ele tinha religião, mas precisava de relacionamento. Ele tinha mandamentos, mas ele precisava compreender o amor de Deus, compreender o amor pelas pessoas, compreender o amor por trás dos mandamentos. Tinha obras, mas ele precisava de uma transformação. E talvez você pergunte assim: mas pastor, o que eu tenho a ver com esse jovem? Talvez a advertência também seja para nós. A mesma realidade espiritual daquele jovem que Jesus queria revelar, Jesus queira revelar também para mim, Ele queira revelar para você. Porque muitas pessoas pensam assim: não, pastor, eu sou bom, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, eu vou à igreja, eu não engano ninguém, eu sou honesto, eu sou uma pessoa boa, eu não ando traindo minha esposa, meu esposo, eu não roubo ninguém, eu pratico boas coisas, eu faço coisas boas. E muitas pessoas têm dito isso. Aquele jovem não praticava nenhuma dessas coisas. Ele fazia tudo, mas lhe faltava ainda uma coisa. Talvez, o que lhe falta? O que falta na sua vida? Talvez você pense: não, pastor, eu faço tudo isso, eu vou à igreja, eu não bebo, eu não fumo, mas lhe falta ainda uma coisa. Tudo isso pode até ser importante, mas a pergunta de Jesus vai mais profunda, no mais profundo do coração. E a pergunta é: onde está o seu coração? Podemos até fazer as coisas corretas e ainda assim estar distantes de Deus. Aquele jovem estava próximo de Cristo, conversava com Cristo, teve a oportunidade de receber a resposta de Cristo, mas ele ainda estava distante de Cristo, ele estava distante de Deus. Olha o que o texto revela. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O que faltava àquele jovem? Se aproximar intimamente de Jesus. O que faltava àquele jovem? Amar o Senhor, o seu Deus. Amar o próximo, conforme aquilo que ele dizia praticar. O que faltava àquele jovem? Amar tanto o Senhor e tomar a decisão de segui-lo e deixar tudo aquilo que o prendia a este mundo. O que prende você a este mundo? É a bebida? É um relacionamento? O que prende você a este mundo? É o trabalho? O que prende você a este mundo? É a universidade? O que prende você a este mundo são os bens materiais? É o carro?
São as propriedades? São os prédios? O que prende você a este mundo é o status? O que prende você a este mundo? Você já parou para pensar o que prende você a este mundo? Você pode ser uma pessoa maravilhosa e você possivelmente é uma pessoa ótima. Mas talvez você tenha tudo e faça tudo, mas você precisa do essencial na sua vida. Daquele que é essencial na sua vida. Você precisa de Jesus. Aquele jovem praticava tudo. Ele tinha tudo, porque ele era muito rico. Mas lhe faltava ainda uma coisa. E Jesus disse: só lhe falta uma coisa. Vem e siga-me. O jovem chegou muito perto. Ele correu até Jesus, conversou com ele, demonstrou até interesse pela vida eterna, pelas coisas eternas. Conhecia os mandamentos, tinha uma vida aparentemente correta, mas quando Jesus tocou exatamente no ponto que ele não queria entregar, o texto disse que, ouvindo essas palavras, ele retirou-se dali, triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Aquele jovem amava mais as riquezas, amava mais o tesouro terreno do que a Cristo. O que você ama mais do que a Cristo? O que você coloca em primeiro lugar na sua vida, que deveria ser o lugar que pertence a Cristo, que deveria pertencer ao nosso Senhor, ao nosso Salvador? Jesus não estava ensinando apenas uma simples verdade àquele jovem. Jesus não estava ensinando que possuir riquezas era pecado. Jesus não disse isso. Mas Jesus estava dizendo para aquele jovem que a riqueza ocupava o seu coração. O que ocupa o nosso coração? O problema não era o que o jovem possuía. O problema era o que o possuía. Porque existem muitas pessoas que dizem: não, eu possuo, eu tenho, mas ama tanto as coisas, que as coisas passam a o possuir. Não é ele que usa mais as coisas, é ele que está sendo usado pelas coisas. A Bíblia diz que aquele jovem correu até Cristo Jesus. E animoso ele perguntou para Cristo, talvez pensando receber uma resposta completamente diferente da que Cristo disse para ele. Cheio de expectativas, ele chegou diante de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Talvez ele pensasse: não, se ele disser que precisa ser religioso, eu sou religioso. Se ele disser que precisa ser rico, eu sou rico. Se ele disser que precisa guardar os mandamentos, eu guardo os mandamentos. E quando Jesus disse: olha, você precisa deixar tudo isso aí e me seguir, ele saiu dali frustrado. As suas expectativas foram frustradas. Ele chegou cheio de expectativas e talvez esperasse ouvir de Cristo Jesus algo completamente diferente do que ouviu. Talvez você se aproxime de Cristo e no seu coração, na sua mente, você espera receber uma resposta à sua pergunta diferente daquilo que Cristo vai responder para você. Mas entenda que a resposta de Cristo é a resposta que você precisa. Talvez você leia na Bíblia: não, Senhor, o que eu devo fazer, Senhor, para ser salvo? E Cristo lhe responda na palavra: você precisa se entregar a mim. Você precisa se abster da bebida. Você precisa se abster do fumo. Você precisa se abster de frequentar alguns lugares impróprios. Você precisa ser transformado. Você precisa permitir que eu me assente no trono do seu coração. Você precisa permitir que eu direcione a sua vida, que eu trace agora os seus planos e que você viva os planos que eu tenho para você.
E aí, quando você ouvir Cristo dizendo isso, você talvez diz assim: não, Senhor, mas eu amo o meu trabalho. Não, Senhor, mas eu amo a minha posição. Mas, Senhor, eu amo essa pessoa. Eu amo estar nesse relacionamento tóxico. Eu amo. Ele acreditava que era bom. Mas o texto diz o quê? Jesus diz assim: olha, você tem feito até essas coisas e você se considera bom. Mas o que é melhor, ser bom ou perfeito? O que é melhor, na sua concepção, ser bom ou perfeito? Você escolheria assim uma pessoa boa ou uma pessoa perfeita? O que você escolheria? Eu escolheria e eu escolho se uma pessoa perfeita. Aquele jovem pensava que era bom e de fato, na visão humana era um jovem maravilhoso. Mas Jesus queria torná-lo perfeito. Talvez você seja uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, mas Jesus quer que você seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança perfeita. E pastor, como eu posso ser perfeito? Sendo imperfeito, sendo cheio de falhas, de pecados. A Bíblia nos responde. E é por isso que Miqueias disse o que ele disse. Por isso que Deus fala o que ele fala. É por isso que Cristo falou o que ele falou. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17, verso 2. Como aquele jovem poderia ser perfeito? A Bíblia nos responde como eu e você podemos ser perfeitos. Vocês encontraram aí Gênesis 17? Verso 1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe quem? O Senhor, e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Jesus chamou aquele jovem para andar com quem? Para seguir a quem? Seguir a Ele. E como ele poderia ser perfeito? Andando com Cristo. Como Abraão poderia ser perfeito? Andando com o Senhor Deus. Como você pode ser perfeito? Seguindo, andando com o Senhor, andando humildemente com Ele, vivendo para Ele. A maior tragédia da vida espiritual não está no fato de estarmos distantes de Cristo. É chegar perto dEle e ainda assim não entregar aquilo que Ele pede, não entregar a Ele a nossa vida, não reconhecer que Ele é o essencial para a nossa vida. O que diz o salmista Davi? O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque Davi compreendia que o Senhor era essencial para a sua vida, o Senhor era o suficiente para a sua vida. Paulo diz aos Tessalonicenses que o nosso Deus em Cristo Jesus há de suprir todas as vossas necessidades. Davi ele diz no Salmo 37: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor é suficiente. Aquele jovem tinha se encontrado com o essencial, mas ele saiu sem aquilo que ele foi buscar. O jovem rico nos ensina que nós podemos ter muitas coisas e ainda assim faltar o principal na nossa vida. O que é o principal, pastor? É o Senhor Jesus. O principal é Deus. Nós não podemos viver distante dele.
Podemos até ter religião, relacionamento, podemos até conhecer os mandamentos, viver o amor, mas ainda assim não viver o amor. O que me falta ainda? Talvez a nossa pergunta hoje deveria ser: o que eu ainda não entreguei? Ele pensava que precisava fazer alguma coisa, mas Jesus mostrou que ele precisava abrir mão de alguma coisa. Jesus prometeu para ele um tesouro no céu, mas ele insistia em ter um tesouro ainda aqui na terra. Jesus, ele está prometendo para você um tesouro eterno. Um tesouro que a traça e a ferrugem jamais vai comer. E onde estava o coração daquele jovem pastor? Estava nos bens materiais. Mateus capítulo 6 diz assim: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Onde está o teu coração? Eu tenho orado ao Senhor, e a minha oração ao Senhor é: Senhor, que o meu coração esteja em Ti, que o meu coração esteja nas Tuas mãos. Sabe por quê? Porque eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ter o Senhor na minha vida. Eu quero continuar seguindo o Senhor. Antes de conhecer o Evangelho, eu tinha muitos planos para a minha vida. Antes de fazer teologia, eu tinha muitos planos para a minha vida. Antes de me batizar, eu tinha muitos planos para a minha vida. Mas eu entendia que todos eles eram vazios sem o Senhor. A minha vida era vazia sem o Senhor. Eu era um bom jovem. Me batizei aos 18 anos de idade. Honrava meus pais, trabalhava, mas a minha vida ainda era vazia. Me faltava algo. E sabe quando a minha vida passou de fato a fazer sentido? Quando os meus planos passaram a fazer sentido? Quando eu compreendi que Deus é essencial para a minha vida. Que eu poderia ter tudo. Poderia viajar para qualquer lugar do mundo, estar em qualquer lugar, ter todas as coisas, e ainda assim não teria nada. Poderia ter todo o conhecimento do mundo, e mesmo assim ainda ser um leigo, porque eu não tenho e não tinha a sabedoria do alto céus. Não tinha contato com a sabedoria divina, não tinha contato com Cristo. Se você se acha bom, não, pastor, sou uma boa pessoa. Deus, ele quer tornar você perfeito. E como nós podemos ser perfeitos? Seguindo ao Senhor, amando o Senhor acima de todas as coisas, entregando a nossa vida, o nosso coração ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está disposto, diferente deste jovem, a deixar tudo o que lhe prende a este mundo? Tudo o que impede você de entregar a sua vida ao Senhor, para que você possa entregar a sua vida a Ele e segui-lo e viver para Ele, você está disposto a fazer isso? Eu estou disposto. Você está também? Louvado seja Deus. Nesse momento nós iremos ouvir um louvor. Iremos cantar um louvor. Eu quero pedir para que você cante esse louvor de todo o seu coração. Aproveite esse momento do louvor para orar ao Senhor. E no final nós iremos orar a Ele, pedindo para que Ele transforme esse nosso coração deficiente, voltado para este mundo e para as coisas dessa terra.
Hino de número 314, se ele não for o primeiro. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, será amado e outro rejeitado. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que Jesus existe em plena alegria. Paizinho querido, louvamos, ó Pai, o Teu santo nome, porque nesta noite nós tivemos a certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. Louvamos, ó Pai, o nome santo do Senhor, porque o Senhor tem promessas maravilhosas para cada um dos Teus filhos. O Senhor Deus tem uma promessa de um tesouro, de um novo céu, uma nova terra preparada para cada um dos Teus filhos que aqui estão. O Senhor Deus nos promete e deseja nos fazer perfeitos, apesar das nossas imperfeições. O Senhor deseja, ó Deus, transformar a nossa vida. E nós iremos sair daqui, ó Deus, felizes. Um dia esse jovem, que é conhecido como jovem rico, se aproximou do Senhor, cheio de expectativas, talvez feliz pela sua condição, mas a Tua palavra diz que ele saiu da Tua presença triste. Hoje nós saímos daqui felizes,
porque tomamos a decisão de deixar tudo que nos impede de seguir ao Senhor e de entregar a nossa vida ao Senhor. Porque nós queremos, ó Deus, ser perfeitos. Nós queremos, ó Deus, andar com o Senhor. Nós queremos, ó Pai, seguir o Senhor, viver para o Senhor, fazer pelo Senhor, porque nós amamos o Senhor. Pai, ajude-nos a compreender o Espírito, a essência de tudo aquilo que nós fazemos. O porquê nós guardamos os mandamentos, o porquê nós vamos à igreja, o porquê nós lemos a Bíblia, o porquê nós fazemos ações sociais, o porquê nós damos estudos bíblicos, o porquê, ó Deus, nós cantamos, nós enaltecemos o nome do Senhor. Ajuda-nos a compreender, a vivermos a essência de tudo isso. Que o nosso coração se alegre, que o nosso coração seja preenchido. Pai eterno, abençoe a cada um dos seus filhos que estão nos ouvindo. Abençoe cada um dos seus filhos que aqui estão. Visite, ó Deus, cada lar, cada família. Transforme, ó Pai, cada vida. Salva, ó Deus, para o reino do Senhor. Quebrante, ó Pai, o nosso coração. Aviva-nos. Paizinho, nós queremos pedir a bênção do Senhor também, neste momento, ao voltarmos para o nosso lar, para a nossa casa. E pedir ao Senhor que nos leve em paz e segurança na presença dos anjos. Mas que amanhã o Senhor nos traga para estarmos aqui mais uma vez. Nós entendemos que o Senhor, Pai, é suficiente. Que o Senhor é essencial em nossa vida. E que pode faltar tudo. Só não pode faltar o Senhor. E que o Senhor seja aquele que ocupe o primeiro lugar do nosso coração. Hoje e por todo sempre. Nós oramos ao Senhor agradecidos, na certeza de que o Senhor ouviu cada oração feita aqui. Desde o altar, desde cada pessoa que orou, que está sentada nos bancos desta igreja. Atenda, ó Deus, conforme a necessidade dos teus filhos e conforme a bondade e a misericórdia do Senhor. É a nossa oração por Jesus. Amém. Que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Quantos gostaram? Amém. Mas não acabou hoje. Amanhã nós teremos aqui outro tema, outro encontro marcante de Jesus. Amanhã o tema será Encontro com a Esperança. E você que veio, nosso convidado, nossa convidada, convidadas para estarem aqui conosco, que traga um amigo com você. Eu convidei ali o amigo, o irmão Rosalvo. Obrigado, Rosalvo, pela presença. Venha amanhã, traga amigos para continuarmos. Temos um encontro aqui a semana toda. A gente vai estar aqui a partir das 19h30 e você é nosso convidado. Ok? Aqui ao lado terá um lanche para você, nosso amigo convidada para um pequeno lanche aqui conosco, tá? E vá na paz do Senhor. E venha amanhã também na paz dele, acompanhado com um amigo, uma amiga que você irá convidar. Amém. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não